Clash of Chefs, o Desafio, é um reality show gastronômico. São 8 chefs em 7 batalhas para decidir quem será o campeão da temporada 2022. Essa é a segunda batalha, que acontece entre os chefs Jonathan Marco e Lauren Macedo. O campeão enfrenta na semifinal o chefe Fábio Loureiro, vencedor da primeira batalha. Começa agora mais um eletrizante duelo do Clash of Chefs, o Desafio. Meu nome é Jonathan Marco, tenho 32 anos, não enxergava a gastronomia como uma possibilidade de profissão, sempre foi uma coisa por hobby, por gostar mesmo. Fui estudar e me integrar melhor o que era a área profissão e dali eu não saí mais. O perfil do Johnny é um perfil bastante imponente, assim. Ele é um cara que se coloca muito bem, tem bastante experiência internacional e chefia a cozinha de um restaurante bastante famoso aqui em Porto Alegre. Ainda que seja um cara bastante inovador, ele tem uma gastronomia mais clássica, não? Essa experiência na Europa deixou ele bastante ousado nos pratos. Meu nome é Lauren, nunca pensei em trabalhar com isso profissionalmente. Até meus 30 anos eu mudei de profissão muito tarde. E hoje estou num restaurante de gastronomia asiática. A Lauren, ela tem uma gastronomia completamente diferente, né? É uma geração nova, chefia a cozinha de um novo restaurante. Trabalha com gastronomia asiática, então ela serve comida do Nepal, do Vietnã, da China, do Japão. É bastante diferente o trabalho que ela faz. Estamos hoje em dia de sorteio de itens obrigatórios para os pratos do segundo duelo, chefe Jonathan Marco, chefe Lauren Macedo. Então, como vocês já sabem, os 2 itens deverão fazer parte do prato, que a partir desse sorteio, vocês terão 7 dias para a criação dos pratos. Então, vamos ao sorteio. Em ordem alfabética, então, chefe Jonathan Marco, pode pegar, dá para cá, chefe Lauren, já segura, que eu já vou abrir, vou contar para vocês os 2 itens obrigatórios. Temos camarão. Um item muito vasto, ele abre um campo para um monte de opções. Me levou para um lado de comida litorânea, até podendo brincar com um pouco da parada asiática. Eu comecei a aprender a trabalhar com ele e hoje, inclusive, comeria até cru, sabendo de onde veio o camarão. Uma característica bem forte do meu trabalho, algum traço de defumação. Então, em algum ponto do prato vai ter defumação. Chefe Lauren Macedo. Carré de cordeiro. Vou ter que sair totalmente da minha zona de conforto trabalhando com carré de cordeiro. É a oportunidade que eu tenho de mostrar o meu trabalho e com certeza ser a ganhadora dessa competição. Vai ser 24 horas de estudo para que comece a colocar a ideia no papel. Várias ideias agora. São 2 itens totalmente opostos, 2 itens clássicos e bastante versáteis, né? Se consegue botar muita potência no prato. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando os processos de produção da segunda batalha da temporada 2022 Clash of Chefs, o Desafio. Aqui ao meu lado direito temos o chefe Jonathan Marco já com a sua equipe em processo de produção. O camarão, o purê, caldo de linguiça com o azeite de cebolinha. E ao meu lado esquerdo, a chefe Lauren Macedo também com seu time. Carré de cordeiro com molho de espumante brute, com figos, uma tuile de fubá e fiz farofa de pinhão, né? Ô meu, o bagulho tá quente só, arrombado. Mas quente. Vendo que antes vocês estavam utilizando os liquidificadores, né, para fazer esse que é o purê. Isso, é o nosso Mussolini. E eu tô vendo que vocês mudaram para esse outro equipamento aqui agora. O que houve? O que aconteceu? O que houve, cara? Eles resolveram que não queriam trabalhar. Hoje todos pararam pra fumar um cigarro. Começou a sair uma fumaceira aqui, uma loucura. Quase que não saiu minha musseline de batata porque eu queimei 2 liquidificadores na produção. Um deles, inclusive, pegou fogo mesmo, quase que a gente teve que pegar um extintor. E aí a gente decidiu que não podia abandonar a ideia inicial, que era não adicionar muita água exatamente para preservar o sabor concentrado da batata. Partimos pro Mulan e depois ainda vamos pro mixer deixar o purê liso. Isso não vai prejudicar o teu prato, chefe? Só prejudicar o meu tempo. O prato segue o baile. Então essas coisas fogem do controle, daqui a pouco tu tem que mudar o teu percurso. Se no meio do caminho eu visse que não ia ter o purê mais liso do mundo, eu faria um purê rústico com batata amassada no garfo. Paciência, a gente muda, a gente se adapta. Isso é a raiz da profissão. Estou percebendo aqui que vocês estão numa parte bastante complicada do processo, que é a limpeza dos pinhões. Os 3 cozinheiros trabalhando aqui com muita força e parece não render o trabalho, porque são muitos pinhões. Conta pra gente como é que é esse prato que tu pensou,
Eu pensei em um prato que pudesse trazer uma memória assim, afetiva pro pessoal na hora de comer. A ideia realmente é trazer aquele quentinho. Realmente eu acho que o meu prato foi mais favorecido hoje pela temperatura que vai estar no sábado. Pesquisei em alguma coisa em literatura, assim, de livros do pessoal daqui do Rio Grande do Sul. Então, algumas inspirações, assim, algumas ideias, sugestões. Aquele toquezinho ali, aquele pulo do gato que a gente chama, né? Tem uma coisa que eu percebi aqui também, chefe, que aconteceu, que é sobre esse ingrediente. Sim. Que tu pediu um volume e ele veio 600 gramas a menos. Eu quero saber se isso vai te prejudicar, se isso vai prejudicar a entrega final do teu prato. Aliás, explica que ingrediente é esse, onde é que ele vai no teu prato. Sim, o fígado ele vai entrar no prato junto com o espumante brut. No final, quando a gente vai finalizando o molho, ele vai vir cozinhar um pouquinho e não ser servido in natura no prato e pegar um pouquinho do tempero do carré, da espumante também. Na verdade, eu não me sinto prejudicada porque, como a gente trabalha com eventos, lida com muitas imprevistas, né? Foi a questão de mudar um pouquinho a montagem do prato, para que todos tivessem a mesma experiência. Mas não chegou a prejudicar não, porque já tô acostumada a lidar com isso. Agora a gente tá nos preparativos finais aqui para nossa batalha. Veja que a gente tá aqui com todo o staff trabalhando, todo mundo já nas suas funções, cada um liderado pelos chefes de equipe. E agora é preparo para a batalha do que a gente gosta. Agora é pau na máquina e duelo de cozinheiros. Tem mais uma lá, ó. E depois tem essa grande aqui por último. Quantas tinham ali? 160. 160 lá, falta aqui, beleza. Aqui a gente tem a finalização do chefe Johnny Marco. Ele está preparando aqui um instrumento que se chama Smoking Gun. Ele vai defumar o camarão que ele vai fazer. Então os camarões já foram curados, né? E ele faz uma finalização. Chefe, tá tudo certo? Tá preparado? Tudo certo, dando finalização aqui, organizando os equipamentos, mas a princípio, firme. Aqui a gente tem o processo final de selagem dos cordeiros, né, do carré francês da chefe Lauren Macedo. Esse carré ele é selado aqui para ficar bonito, bem apresentado no prato. Isso vai lá pro forno combinado, pro processo final, onde ele vai pro prato e aí vai pros jurados julgarem o prato. Chefe, tudo certo por aqui? Tudo certo. E atenção, Tá de boa. vamos entregar esse prato? Vamos entregar esse prato. É isso aí. Como dividem a cozinha, é difícil que um possa trollar o outro na hora da batalha. A gente sempre passa aqui por cima do ombro, olha, opa, estão grelhando um cordeiro, dei uma olhada já na farofa de pinhão, tá bem boa, viu, chefe? Não, brincadeira, eu não encostei. Se tu deixar, eu provo depois. Ah, eu já vi ele tomar um suador ali, só pela cara dele, então tá tudo certo. A verdade é que eles quase se ajudam, mas como um quer ganhar do outro, ninguém ajuda ninguém, cada um quer servir o melhor prato. Agora estamos aqui, chefe João Muratori, que é responsável pela entrada de hoje, vai fazer uma bomba de cogumelos com molho pesto. É um prato incrível, né? Chefe, mas a gente quer saber, a partir dos processos que tu tens visto aqui, qual é o teu palpite do chefe Jonathan Marco com o camarão ou da chefe Lauren Macedo com o carré de cordeiro? Eu vou na chefe Lauren carré de cordeiro. Começa que eu sou um viciado em cordeiro e eu acho que ela tá fazendo bem direitinho as técnicas ali para entregar um prato à altura do Clash. Tô atrás. Vamos ver como é que tá o forno lá pra poder colocar a farofa. Estamos aqui com o chefe Max Nardon, olhando para a pré-produção. Tu tem um palpite para quem vence essa batalha? Os dois pratos estão muito bonitos, os flavors estão bem alinhados. Eu acredito que o Marco que ganha essa batalha, ele tem mais experiência. O prato dele é um prato típico camponês, cheio de técnica, cheio de aromas. Ele tem tudo para ganhar essa batalha. Dois ingredientes obrigatórios que são muito complexos e muito distintos um do outro. A gente tem o camarão para um lado e o carré de cordeiro para o outro. A gente espera que essa batalha seja realmente um divisor de águas. Mas é claro que os aromas, os sabores, as texturas e a harmonização vão fazer toda a diferença. Mas eu acho que a preferência do público é que vai realmente ditar o resultado. Vou deixar o purê bem quente na panela, pra quando servir ele tá meio fumegandão. Dá tempo de montar sem o prato esfriar. E aí, manda. A última coisa que vai botar no prato é o carré. É o carré. 22h10. A gente tá com tudo pronto.
Eles são cozinheiros experientes, cada um com o seu restaurante, com a sua operação de gastronomia, e fazem isso todos os dias. Mas a partir do momento que eles são avaliados e que tem um prêmio ali em cima da mesa, esse título mexe com a carreira. O Clash, um dos grandes pilares deles é apresentar chefes novos, apresentar pratos novos. As pessoas vão até uma noite do Clash justamente esperando uma experiência gastronômica. Senhoras e senhores, recebam o chefe Jonathan Marco. Um passo atrás do outro, conquistar esse público, é trazer ele para dentro da tua casa, e ali a gente tá se desafiando o cliente. O Jonathan, ele tem mais cancha, ele tava mais organizado, ele tava mais tranquilo, e ele é uma pessoa que fala muito bem, ele é um cara que, ele é um artista. Eu vi que ele foi bem ousado, mas eu fiquei bem curioso pela experiência que ele tava prometendo entregar. Senhoras e senhores, chefe Lauren Macedo. Gosto de trabalhar com ingredientes mais regionais e também da estação. Eu gosto de trazer isso para meus pratos. A Laurinha é muito nova dentro de cozinha, não sei se ela já passou por tantos eventos assim, então ela já estava mais retraída. Foi numa válvula de segurança, na tradição do gaúcho, do cordeiro com o espumante, que é um produto que a gente se orgulha muito, a gente entrega um dos melhores espumantes do mundo. Vou botar a panela aqui para montar, vou montar 8 por vez. Eu já vou posicionar, deixar o cliente intrigado. Qual é que é disso aí? Eu estou usando a casca negra, que é a lenha tradicional do nosso carvão. Então a gente está acostumado com essa nota de defumação. É um cara de ego grande, alto, sabe conversar com todo mundo. Então ele estava no ambiente dele. O nome disso é defumação a frio. Ela vai aderir defumação no produto que estiver embaixo. Ele foi bem ousado porque não é uma forma que a gente esteja acostumado a comer frutos do mar e camarão. E aqui é a farofinha de pinhão. Vai sair o carré do forno em 2 minutos. Já trabalhei com evento, então tem essa questão de cozinhar na frente do cliente, o cliente gostar de ter aquele serviço personalizado. Então tu tem que mostrar pro teu cliente que não tem preocupação, porque o teu cliente ele quer o resultado final. Tem que entregar isso pro teu cliente sem passar todo aquele nervosismo que tu tá por trás. Senhoras e senhores, agora a gente vai ouvir um pouquinho do que o chefe Johnny Marco preparou para a montagem desse prato. O que teremos aqui no menu de hoje, chefe? Além do item obrigatório, eu fui desafiado a descobrir se tinha uma receita holandesa com camarão e descobri que eles não tinham receitas tradicionais holandesas. Fui atrás de informação e descobri que a maioria dos pratos holandeses são camponeses, são pratos de muito sabor, são pratos com notas defumadas, fogão a lenha. Então me surgiu a ideia de fazer o stamppot, purê, linguiça e legumes. No caso, eu adaptei o camarão como sendo o embutido do meu prato. Vocês vão comer um camarão curado e defumado hoje. A técnica que eu usei para o camarão era uma técnica de um chefe australiano, e eu quis trazer isso para uma culinária do velho mundo, culinária europeia, com um quê de brasilidade, com um quê de desafio, com um quê de brincar. Eu achei a ideia muito legal, porque ele trouxe um prato com uma origem holandesa, que tinha a ver com o lugar que a gente ia fazer o evento, e uma técnica muito legal. Para as pessoas absorverem isso, eu tenho que entregar a perfeição do meu prato. Quanto mais experimental é o meu prato, maior é a expectativa das pessoas e maior é a chance de dar um erro. O camarão era o sabor mais potente do prato, inclusive se comesse ele puro, dava pra perceber que ele tinha aquela sensação do embutido, do salame, do tempero. A gente vai contar um pouco de quais foram os detalhes do prato, a construção, que técnicas foram utilizadas. Apresenta o prato, chefe. A minha ideia foi trazer um prato de inverno para vocês e trouxesse também junto memórias afetivas. O carré ele ficou marinado em hortelã e tomilho durante 24 horas, tá? Que hoje fosse finalizado aqui. Trouxe também para vocês junto essa tuile de fubá, né? A gente fez todo o preparo como se fosse uma polenta, mas depois ela é finalizada no forno para trazer essa crocância no prato. E o figo ele foi cozido junto com a espumante brute. A ideia da farofa de pinhão foi meio que a última coisa que entrou no prato para trazer algo bem regional. Ela teve que estudar um pouco mais, porque independentemente do fato de serem profissionais, se tu não exercita isso ou aquilo, tu acaba perdendo um pouco a mão, né? Então ela teve que estudar, teve que aí voltar a praticar bastante para poder trabalhar o carré francês. Ela foi numa coisa segura. O paladar do gaúcho, com carne, com pinhão, com a farofa, ele é mais seguro. Por mais que seja uma proteína que não fosse uma segurança para ela, foi na forma mais segura e disruptiva que ela conseguiu entregar.
A carne tava boa, tava no ponto, bem bacana. Fez a diferença na noite, por ser uma noite fria, foi mais aconchegante. Combinou muito bem com cerveja, com vinho. O que ganhou as pessoas, assim, pelas que eu conversei, foi essa questão de conseguir chegar na mesa o carré quente, que era, acho que, o receio de todos ali. Será que eu vou comer esse carré quentinho? Desafiador de saber o ponto certo para agradar todos. O fato da Lauren ter feito a selagem minutos antes de servir, eu acho que foi um ponto a favor para ela. Finalizar o prato na frente do cliente, com toda a certeza, isso mexe com o gatilho da pessoa estar aguardando aquilo que foi feito agora, exclusivamente para mim. Só a carne ficou para preparar no dia. Então ela já foi com tudo muito esquematizado. A montagem mais rápida, a montagem mais ágil. Elementos que a temperatura não era decisiva no prato dela. Ela foi bem segura nisso. E era mais fácil, era mais rústico. Não tinha tantos detalhes. Ele fez um purê de batata também, muito bem feito, no ponto, liso, sedoso. Tinha um purê que saía quente da panela, tinha um caldo que saía quente da panela. Mas tocando um prato frio e até chegar na mesa, ele já tinha perdido temperatura. E como a gente não tinha um pastrue, uma serpentina que fica pré-aquecendo os pratos, a gente não conseguiu manter eles numa temperatura favorável para o meu prato. Quando eu falo para as pessoas que eu vou servir uma musseline ou vou servir um purê, já naturalmente vem o quentinho. A expectativa das pessoas vai por água abaixo quando elas provam o prato frio. Mudar o shape do prato, talvez, se eu tivesse servido um prato chapéu, um prato mais concêntrico, talvez uma cumbuca, um ramequão, alguma coisa, eu manteria a temperatura. Mas não era o que a gente tinha disponível. E isso é o legal do desafio, te vira com o que temos, né? Então eu acho que é por aí que eles te botam à prova para ver o que realmente tu sabe fazer. Muitos elementos eram frios, facilitou ela a questão de montagem, de tempo de serviço. A farofinha de pinhão estava ótima. O pinhão é uma coisa que agrada a todo mundo, mas poucas pessoas cozinham com pinhão. Dá trabalho produzir alguma coisa com pinhão. Eu acho que faltou um pouco de crocância também naquela farofa. Os pinhões estavam muito grandes. Podia ter servido ela quente. Quando eu olhei o prato dela, eu achei muito seco. A gente tinha a farofa, o carré, o figo e a tuile. São elementos todos secos. Mas por ser uma farofa de pinhão, ela já é uma farofa mais úmida. É difícil a execução de ser uma farofa crocante de pinhão. O meu medo era que quando as pessoas fossem comer, ficasse duro. E aí as pessoas podiam pensar que era o pinhão que estava mal cozido. A farofa, que é uma coisa básica, eu tornei ela difícil, né? Porque tinha que cozinhar o pinhão, esperar ele dar uma leve esfriada, abrir um por um e cortar um por um para depois fazer a farofa, né? Procurou cortar eles umas fatias bem fininhas, né? Acho que um ou outro deve ter passado a maior. Esse processo da farofa foi o mais longo, né? Era uma cozinha muito pequena, não tinha o que ele precisava, então ele acabou tendo que dar uma mudada na finalização. Idealizou um crisp de espinafre, serviu praticamente in natura, ou seja, ele não conseguiu fazer. Isso ele teve que se adaptar. Eu não tinha disponível a quantidade de óleo suficiente para eu fazer um crocante de espinafre. Eu quis manter ele, então substituí ele por uma salada fria. Faria diferença? Talvez visualmente, esteticamente sim. É uma técnica muito bonita, fica translúcido, fica um verde bem vivo. E ele indo crocante na mesa ainda, ele agregaria um pouco de textura. Seria mais um elemento que depende mais ainda de tempo e temperatura. Se eu for fritar um espinafre, eu tenho que fritar ele e servir imediatamente. O tempo do fritar o espinafre, com mais o purê sair quente servido, seria mais um problema para ele. Dificilmente ia chegar crocante, quente e da forma correta na mesa. Ela queria servir um molho de espumante. A gente não viu esse molho no prato. Acho que a dificuldade que ela teve foi que o figo acabou absorvendo a espumante e nós tivemos um figo caramelizado com espumante e não com um molho de espumante. Ruim não ficou, mas não é a ideia que eles tiveram. Eu sei que não é a ideia que eles tiveram. Os jurados, se leram bem o menu, vão perceber também. Se forem pelo paladar, ok, até aceito. Eu não gosto nem um pouco quando eu prometo uma coisa e não tenho o elemento que eu prometi. Muitas vezes as pessoas comem o prato sem estar avaliando realmente. As pessoas normalmente provam qual é o resultado depois daquela refeição. São os jurados mais técnicos que vão cobrar. Na hora que eu descrevi o prato, foi um erro meu. Na verdade, o carré ficaria marinando no espumante, não que apareceria um molho em si no prato. O que tá mais atento que tiver ali com a descrição ia perceber. Eu não tinha me tocado nessa descrição do molho dela. Vi ela produzindo e depois na finalização só a gente perguntou, mas e o molho e tal? Ela, não, era só o cozimento. Ela deveria ter tirado da descrição.
Não é, eu juro por Deus. Não pode comer camarão. Eu juro por Deus. Moça, ela tá grávida. Não, eu juro. Ele ficou 4 horas curando, eu juro. É o tempo. Tem textura de copa. Confia. Ele tem que dizer para as pessoas aonde elas vão, o que ele espera que elas experimentem, como ele espera que essas pessoas vão degustar o seu prato. Com esse caminho bem embasado, a chance das pessoas gostarem disso é muito maior. Não é um camarão cozido, não é um camarão frito, mas ele não está cru, quero deixar bem claro para todos. Eu me pesquisei bastante antes de fazer isso aqui, eu não vou matar ninguém hoje, prometo. Feedbacks muito positivos em produtos dentro do prato. Teu purê estava sensacional, o teu caldo, o azeite. Tu vê que tinham pontos que caiu no gosto comum, caiu no paladar das pessoas. Foi uma possibilidade muito legal de mostrar o meu trabalho. Todas as mesas que eu passei me deram um feedback muito legal do meu prato. Todos elogiaram muito o ponto do cordeiro. Chegaram e me disseram assim, olha, eu não gosto de carne de cordeiro, mas o cheiro tava tão bom que eu me obriguei a experimentar. Pela pouca prática que ela teve, ela conseguiu pensar muito bem como ela ia fazer o trabalho dela, e ela fez um trabalho super rápido, super harmonioso, foi muito tranquilo, foi bem simples. A montagem do prato estava bonita e estava simples. Os dois tinham falhas. Se os dois tinham falhas, essas falhas foram absorvidas pelos jurados e descontadas. Não, tudo bem, não era o molho de espumante que eu esperava, mas também não tinha o crisp de espinafre que eu esperava. O camarão, que tinha um aspecto bem peculiar e acabou surpreendendo no paladar. Segundo prato também, achei bem surpreendente. A questão da farofinha de pinhão, bem de casa, assim, bem habituado, achei incrível. Primeiro competidor, o prato teria que ser chips, crocante, daí não foi. E no segundo prato da competidora, o molho de espumante não estava no prato, então aquela coisa que estava descrita no cardápio faltou na apresentação ali do prato. Bom, senhoras e senhores, é chegado o momento em que a gente vai contar qual é o prato campeão dessa noite e quem ganhou venceu por apenas 2 votos. Sem mais delongas, chefe, vai ser as bases. Tem aqui. E o resultado do prato campeão, quem venceu foi chefe Laura Macedo. Ela focou no que era primordial, que é a comida que ela ia entregar. Ela fez o principal, que é entregar no tempo certo, entregar rápido e entregar o que ela prometeu. Todas as outras questões de apresentação, de detalhes, no paladar, no garfo, elas acabam indo por água abaixo ou elevando. Foi incrível, assim. Eu entrei na gastronomia pensando assim, ó, um dia eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho para que minha filha tenha orgulho de mim. Então, quando o Caruso falou o meu nome ali, a primeira coisa que eu pensei, filha, consegui. Sempre que a gente pensa em pratos, a gente espera que no fim das contas ele seja exatamente como a gente quer. Nem sempre a gente consegue. Seja no próprio prato que vai ser usado, seja em alguma técnica dentro ali que por algum motivo técnico a gente não consegue executar até o final. Sensacional o prato dele, muito técnico, muito bonito. Teria votado no prato dele, mas com um voto muito técnico. Não tinha erro no prato. Talvez falta de sensibilidade da parte dele em imaginar o que os jurados podiam pensar. Porque um camarão curado e defumado, ele tem quase que um aspecto de camarão cru. Tava maravilhoso o camarão, tava sensacional, tava muito bem feito, mas ele tinha uma aparência fora do cotidiano das pessoas. Posso ter cometido o erro de daqui um pouco não ter dado o direcionamento que eu precisava que eles tivessem. Daqui um pouco a forma de englobar todo o conjunto e fazer aquele contexto todo para que tivesse todas as linhas de sabor. Se ele tivesse pego o camarão e dado o mesmo sabor que ele quis dar, do defumado, mas ter executado de uma forma diferente, não com aspecto de cru, o problema foi ele ter apostado muito alto. Foi ele ter feito um prato que demonstrasse toda a experiência de gastronomia que ele tem e a cozinha que ele queria apresentar. Eu estava pronto para perder pelo simples fato de desafiar o público e por conhecer o público. Para desafiar essa questão do paladar, literalmente. Era um ganha-ganha, né? Ou eu ganhava ou a gastronomia ganhava. A gente ganhou. De alguma forma ou de outra a gente ganhou. A ousadia do Jonathan Marco em construir aquele prato, ainda que ele não tenha saído campeão, mas não adianta, quem manda são os jurados, ele deixa um legado bastante interessante para o Clash of Chefs. Obrigado, primeiramente, por se atirarem nessa experiência. E foi uma boa experiência, foi muito divertido trazer e desafiar vocês. Vejo que a gastronomia tem a fazer. É cultura, é diferente, é experiência.
Obrigado a todos. Lauren, um pouco mais introvertida, um pouco mais quietinha e que acabou arrepiando com o prato que fez, né? Muito obrigada a todos, foi um grande desafio. Jonathan, parabéns. Obrigada a todos pela oportunidade, sem dúvida a minha melhor experiência dentro da gastronomia. Prepare-se, chefe, tem mais um duelo em breve. Prepare-se, prepare-se. Já sei o que eu quero oferecer pro meu público, já sei que eu posso continuar na minha linha de raciocínio, na minha assinatura dos meus pratos. Tô tranquila. Tudo vai depender dos elementos obrigatórios. Isso eu acho que define muito o prato. Definiu pra ela até. Esse item obrigatório é o que vai ser um grande divisor de águas. Eu, se fosse ela, arriscaria muito. Acho que eu vou estudar um pouquinho mais meu adversário. E sim que entregar o ingrediente principal. Eu vou testar desde o primeiro dia. Eu diria para os chefes fazerem uma visita técnica bem feita, pensarem nos mínimos detalhes, não só dos detalhes que vão no prato, mas da forma como tu vai servir muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu vou trazer a minha culinária, que é onde eu comecei fazendo, né, aquela comidinha bem caseira em casa. Então, assim, sempre foi aquela comida mais, né, mais com gostinho de vó, de mãe. No momento que a pessoa estiver degustando, ela consiga trazer alguma memória afetiva que realmente toque o coração dela. Em noite de batalha, senhoras e senhores, recebam o elegante e renomado chefe Eduardo Lemos. Conheçam chefe Thomas Silveira. Então, chefes para a cozinha,